Olá pessoal, se você é novo aqui e caiu de paraquedas e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Stephanie Miranda e hoje nós vamos falar sobre a tag literária do mês de julho e roda a vinheta do canal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu sei que todos pensavam que eu ia desistir da tag, né? Porque eu demorei bastante pra chegar até aqui. Mas bem, eu tô aqui. E eu demorei, mas eu vim. Esse mês eu entreguei os sapatinhos de tricô que eu fiz pra ONG. E em abril eu comecei a fazer alguns cursos novos. E em agosto, então, eu concluí esses cursos que eu comecei. E comecei também a fazer outros cursos. E também eu comecei um novo hobby que vai virar quadro aqui no canal, que é o biscuit. Eu tô atualizando vocês, né? E voltando pra tag, então, o primeiro livro que eu li em julho foi O Pequeno Príncipe, de Anthony de Saint-Exupéry. Não sei pronunciar isso, é muito difícil pra mim, o francês ainda é muito difícil pra mim. E ele foi publicado em abril de 1943. Essa edição, publicada pela Ciranda Cultural, foi um livro que eu ganhei na Feira do Livro de 2021 do Leonardo. E esse é um livro que me marcou bastante. Eu acho que muita gente não sabe porque eu não tenho o costume de falar disso, né? É uma parte da minha vida que eu não tenho o costume de falar com os meus amigos, com pessoas que me conhecem. Mas na minha infância, os meus pais tinham uma condição financeira bem precária. Até os meus 6 anos a gente morava com a minha avó. E quando eu fiz 6 anos, o meu pai então conseguiu um emprego de zelador e a gente se mudou para o centro de Porto Alegre. Nesse mesmo ano, eu entrei na escola pública do bairro e o primeiro livro que a professora da escola leu pra gente foi O Pequeno Príncipe. Ele me marcou muito porque a professora leu esse livro para todas as coleguinhas numa sala especial preparada só para leitura. Era muito legal, tinha várias almofadas, assim, a gente se reunia, ficou todo mundo junto. E como os meus pais eram muito pobres, o dinheiro nunca sobrava para comprar um livro, porque o foco era realmente a gente se manter, a gente comer, a gente sobreviver, não tinha dinheiro para comprar livro, porque livro até então era uma futilidade. Mas como eu gostei tanto daquela experiência que a professora proporcionou pra gente, eu pedi para ela me apresentar à biblioteca da escola. E foi aí então que eu comecei a ler livros toda semana. De graça, que eu pegava na biblioteca, ficava com o livro uma semana e na outra semana eu ia lá e entregava para a bibliotecária. E foi com O Pequeno Príncipe então que eu comecei a ter novos horizontes para a leitura. O segundo livro que eu li, em julho ainda, foi o livro que era da minha mãe. E ele se chama Relax, Como Vencer as Tensões, do Dr. Edmundo Jacobson, publicado em 1976 pela editora Cultrix. A minha mãe, então, ela teve essa fase dela, que ela buscava muitos livros de autoajuda, né, que foi na época em que a minha avó, por parte de mãe, faleceu. Eu tinha cerca de 12 anos. E ela, então, começou a ler muitos livros de autoajuda, né? Porque ela entrou em uma depressão bem profunda. Então, ela buscava sempre tentar se melhorar com a ajuda dos livros. E foi aí que ela conheceu o Lauro Trevisan, que hoje em dia é o escritor favorito dela. Ela até conheceu ele, ela conheceu ele acho que 2 ou 3 vezes, pegou autógrafo em livros que ele publicou. E ela tem essa coisa de livros de autoajuda, né? E agora, parando pra pensar, eu acho que a minha mãe adquiriu todos esses livros em sebos que tinham perto da nossa casa. Porque esse, o Relax, por exemplo, ele foi publicado em 1976. E quando minha mãe teve essa depressão que eu falei pra vocês, ela teve isso em 2002, 2003. Então, são anos muito diferentes, sabe? E ela tem vários desses livros, então eu acho que ela comprou por um valor bem baratinho, que ela pode comprar em grande quantidade e passar o tempo, sabe, ler. E eu acho que isso é uma forma muito boa da gente adquirir conhecimento e se melhorar como pessoa, sabe. Esses livros que ela adquiriu lá há muito tempo atrás, há quase 20 anos atrás, estão me ajudando agora, sabe. Então eu acho que a leitura é sempre um hábito muito bom, que a gente pode sempre trabalhar em cima da leitura e adquirir coisas novas, conhecimentos novos, através das mesmas escrituras. O terceiro livro que eu li, então, foi Só é Pobre Quem Quer, de Thomas Morgan, publicado em 1988 pela editora pela editora Tecnoprint. Ediouro, eu não sei o que é, Ediouro deve ser a coleção que ele era.
Então diz assim: só é pobre quem quer. É quase inaceitável que alguém possa fazer uma afirmação dessas em um mundo tão conturbado como o nosso, onde em todos os tempos cada vez mais difíceis. Porém, se voltarmos alguns anos atrás, veremos que nossos pais falavam as mesmas coisas, os nossos avós também. Por isso chegamos à conclusão de que os tempos sempre foram difíceis para aqueles que se entregam. Desvalorizam o seu dinheiro, as medidas econômicas, as inflações, tudo serve de desculpa para os mal-sucedidos. E esse é um livro que nos dá várias dicas de como então vencer os desafios e ser bem-sucedido com aquilo que a gente tem e adquirir mais coisas. Não só coisas materiais, mas o material principalmente. O quarto livro que eu li então foi O Mendigo General, de Maria Luísa Khaled. Ele foi publicado em 1995 pela editora Movimento. Este livro, então, é dirigido às crianças e aborda de modo realista as questões que compõem o mundo em que vivemos. A narrativa em linguagem coloquial, por vezes lírica, intercalada a realidade e a fantasia em dois níveis que se mesclam. Narra como humor o literalismo e a história de Tião Dino, Elton. Personagens extraídos do cotidiano das grandes cidades, um jornaleiro, um engraxate e um mendigo, e a sólida e envolvente amizade que nasce entre eles após um encontro casual numa praça. Elton, uma espécie de Dom Quixote, julga-se um general e sonha conquistar o mundo com seu exército imaginário e ajuda seus aliados Tião e Dino, meninos de rua. Assim eles constroem uma fantasia que representa a fuga do cotidiano de suas vidas e onde naturalmente termina prevalecendo a realidade e o bom senso. Ao mesmo tempo, a autora perpassa a questão social, apresentando os problemas da classe trabalhadora, sem, no entanto, tornar a questão ideológica, deixando-o apenas como plano de fundo. E é sobre um mundo sem horizontes nem perspectiva que ela deixa impressão de sonhos e símbolos capazes de suscitar a imaginação de cada leitor, num texto que ressalta a amizade, a importância das coisas simples da vida e a solidariedade. Por último, mas não menos importante, temos o Dossiê Beatles, a banda que influenciou gerações, de Daniel Rodrigues Aurélio. Esse livro foi publicado em 2009 pela editora Universo dos Livros e eu comprei ele em 2013 com a minha mãe em uma feira do livro de Porto Alegre. E ele é um livro que conta a história dos Beatles e vários segredos que eles tinham. Os 4 garotos de Liverpool, também conhecidos como Fab Four, Paul McCartney, baixo, piano, vocais, John Lennon, guitarra e vocais, George Harrison, guitarra, solo e vocais, e Ringo Starr, baterista e vocais, integraram a banda mais bem-sucedida da história, os Beatles. Seus membros, aclamados por públicos e crítica, venderam mais de 2 bilhões de álbuns em todo o mundo, fora, é claro, os piratas, downloads não autorizados da internet e outras formas de aquisições que não passam pelas planilhas oficiais. Os Beatles conseguiram colocar 20 canções em primeiro lugar nas paradas de sucesso apenas nos Estados Unidos. Obtiveram fama, popularidade e notoriedade até hoje inéditas para uma banda musical. Influenciaram e influencia bandas de todo o mundo. Bandas nacionais, como Pato Fu, fizeram algumas citações dos Beatles em suas gravações, como na música Day After Day. Quando citam a música The Fool on the Hill ou 16, da Legião Urbana, que cita Strawberry Fields Forever. Esse livro é muito bom porque ele tem vários fatos curiosos da banda e é bem completo, sabe? Tem muita coisa legal nesse livro. Eu gostei bastante da leitura dele e é uma leitura fácil. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. E se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. É isso, um super beijo e até o próximo vídeo!